Eu tinha uma irmã e o cachorro, que eu queria como um irmão, com o qual nós fomos criadas. Só que nós não poderíamos ter levado este cão para a imigração, velho como já estava. O que eu me lembro que a minha mãe saiu com ele, como saía todos os dias, como saíamos todos os dias, e voltou sem ele, com a goleira dele. Eu gosto de fazer um ponto final neste primeiro capítulo, que a partir de então começou a imigração. A marca dos primeiros 20 anos, no final do século XIX, do início do século XX, para ser mais preciso, para as comunidades judaicas na Europa, é o gueto, o pogrom e, portanto, a mais absoluta insegurança. E esta ideia, né, de emigrar para a América, que na verdade eu acho que era uma visão que se tinha mais genérica, né, é uma ideia que dá conta de uma tentativa de encontrar uma solução alternativa a situações crescentemente insuportáveis. Essa situação, que era uma situação alarmante, né, ela acabou sensibilizando os judeus do outro extremo da Europa, da Europa Ocidental, que viviam uma situação muito diferente, porque essas comunidades eram ricas, eram afluentes, viviam em regimes democráticos, né, e se preocupavam com a sorte, né, dos seus daqueles que com eles partilhavam a mesma religião, a mesma tradição. Nós estamos falando de uma época em que muitos dos imigrantes judeus eram, na grande maioria, perseguidos pela sua crença religiosa, perseguidos também por racismo puro, né? E geralmente pessoas que chegaram aqui em condições econômicas extremamente precarizadas. Havia companhias de imigração que traziam alemães, que traziam italianos, e se fundou uma companhia de imigração judaica, só que essa era filantrópica, era a Jewish Colonization Association. Toda a viagem deles, claro, era organizada, né? Da cidade, das aldeias onde eles iam de trem até um lugar, enfim, até pegar um navio, tudo isso era organizado por essa instituição que o Barão de Hirsch criou, né? E eles então começaram a trazer as primeiras famílias da Rússia, sobretudo de uma região no sul da Rússia conhecida como Bessarábia, que era na fronteira com a Romênia, e essas famílias foram trazidas para dois principais lugares da América Latina, a Argentina e o sul do Brasil, o Rio Grande do Sul. Eles viajavam na pior categoria possível, entende? Viagens que duravam um mês ou mais, né? Então tinha criança que nascia durante a viagem, tinha morte durante a viagem, doença. Bom, foi um choque cultural por várias razões. Primeiro porque eles realmente não eram agricultores, né? Mesmo que fossem, eles não seriam agricultores para trabalhar a terra nas condições que tinha aqui no Brasil, porque nessa época o Rio Grande do Sul era escassamente povoado. É meio evidente assim que o aspecto agrícola inicial, né, ele é uma coisa meio difícil de resolver, porque para a maioria dos emigrados havia mais uma tradição ou de artesãos, né, ou de atividade urbana e tal, e não atividade agrícola propriamente dito, que é completamente compreensível, aliás, se entender isso não como matar a genética dos judeus, como os antissemitas às vezes
tratam de fazê-lo, mas como a sabedoria de um povo que vai descobrindo as formas, isso para mim está claro na nossa história, as formas de melhor defender-se. Aí aconteceu com eles o que aconteceu com muitos outros grupos de agricultores que não deram certo, que empreenderam o êxodo rural, né? Que saíram dessas terras em busca das cidades, né? As cidades próximas, que eram Erechim, Passo Fundo, Santa Maria, e também a capital, que era Porto Alegre. O que acontecia é que chegavam algumas pessoas, né, e as outras pessoas que vinham, né, procuravam esses amigos, esses parentes, davam jeito de morar perto deles. Então o Bonfim foi atraindo essas pessoas. E tinha a facilidade de ser um bairro relativamente perto do centro da cidade, portanto, perto de locais de trabalho e de comércio, né, e era um bairro humilde, né. Então, logo, pouco depois que eles chegaram, já tinha um professor, já estavam ensinando, eles criaram uma pequena sinagoga. Eles tentaram rapidamente recriar aqui, entende? Tudo que tem que ver com a cultura judaica, com a tradição judaica. Eles precisavam de um cemitério para enterrar os mortos, né? Precisavam de uma sinagoga para as práticas religiosas, né? Casamento, né? Celebrações como Ano Novo. Precisavam de uma escola para educar os filhos, né? De um clube para que os jovens pudessem conviver e conhecer seus futuros maridos, suas futuras esposas. Então foram essas primeiras coisas que eles fundaram, né? Eu acho assim que a grande questão cultural dos imigrantes é o esforço que todos os imigrantes fizeram com seus filhos para que eles estudassem. Porque eles não tinham podido estudar. Então, assim, todos os imigrantes queriam ir na faculdade. O que se chamava então Círculo Social Israelita, que era em cima do Baltimore, onde eu fui a muitos bailes de debutante, o Clube de Cultura com seu teatro, que está lá até hoje, com a Hebraica hoje, a nossa federação, que está a uma quadra de casa, as sinagogas, mas sobretudo a vizinhança, né, deram a uma tradição, mas que é uma tradição não, deram uma convivência judaica que não era de gueto, óbvio, né, e que fez do Bonfim um bairro que era uma mistura assim de cultura, boemia. Uma boa parte dos judeus começaram a fazer qualquer coisa. Então, o que eles faziam? Eu tenho um tio meu, que uma vez eu vi uma foto que eu fiquei impressionado. Ele era assim, né? Por exemplo, ele ia numa fábrica, então ele pegava, por exemplo, 50 gravatas, que ele tinha que vender e depois ele entregava o dinheiro nessa fábrica e uma parte ficava para ele. Então ele ia com uma mala vender gravatas no centro, nos bairros. Meu pai saiu de lá em fevereiro de 1929, tá? Chegou a Porto Alegre, tinha alguns já da cidade tinham vindo anteriormente, né? Que eles se conheciam, e uns já tinham até comércio, tinham vindo antes, e nisso meu pai se tornou, como todo imigrante, né? Se tornou vendedor ambulante. Naquela época, crediário não tinha nas lojas, as lojas não vendiam a prazo, né? Então, eles tinham mercadorias que eles iam nos lugares mais pobres da cidade, ofereciam essas mercadorias e cobravam prestações. Bom, até que todo mundo descobriu que vender a prestação facilitava as compras. Eu nasci em 1923, ou seja, em 1933, quando Hitler assumiu o poder, aquilo me pegou num primeiro momento
troca do colégio, porque terminei a escola, os primeiros anos numa escola pública e deveria ir então ao ginásio onde tinha estudado. Minha irmã estava estudando lá, minha mãe tinha estudado, toda a família tinha estudado. Só que no primeiro dia de aula, minha irmã chegou em casa chorando que a menina do lado da carteira dela teria dito que não ia sentar ao lado de uma menina judia. Quando meus pais disseram para nós que nós iríamos então sair da Alemanha, íamos para a América do Sul, eu dei um pulo e digo, ótimo, estarei próxima do meu primo querido de novo, que foi para a América do Norte. Ou seja, não se sabia nada do que nos esperava. O meu pai trouxe um violino, a minha mãe veio com um bandolim, tinha rodas de música, mas depois com a Segunda Guerra Mundial, o pai tocava para nós dormirmos. Com a Segunda Guerra Mundial começaram as notícias, aquelas tristes, né? As tragédias, então ele nunca mais tocou no violino. É uma coisa muito interessante que o Holocausto, né, a matança dos judeus pelos nazistas, né, que ocorreu naquela época da Segunda Guerra, isso não era objeto assim de conversas. Primeiro porque eles não sabiam, né? Quando souberam, não podiam acreditar. Quando finalmente acreditaram, tentavam poupar os filhos, né, desse horror que foi a revelação dos crimes de guerra nazistas. E depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela terminou, muitos imigrantes vieram para cá. Gente muito que teve em campos, que conseguiram escapar com números e tudo. Então teve assim, aqui no bairro, onde é o Bar João, por ali, a Baiadeira tinha uma pequena sinagoga. E era uma escolinha, escola Yiddish, né? Eu estudei. Então ali se recebiam os imigrantes. Depois, então, toda a comunidade começou a colaborar e ajudar e a trazer. Muitos vieram almoçar aqui em casa e o que se tinha se dividia. O meu pai, ele nunca procurou enxertar o nosso coração de raiva, de ódio, de frustração. Não existia, meu pai não conversava. Inclusive coisas sobre a família, não se conversava muito no sentido que ele queria trazer para os filhos um ambiente novo, maravilhoso. O Brasil era a terra dele, foi uma festa quando houve aqui festa na nossa casa, quando meu pai realmente se naturalizou brasileiro. O Rio Grande do Sul é um exemplo assim daquilo que os americanos chamam de um melting pot, o caldeirão da mistura. Aqui realmente assim vieram correntes migratórias de vários lugares e a maior parte da população acabou, né, sendo de descendentes de imigrantes. Aqui, hoje, definitivamente, é o meu chão, é onde nasceram meus filhos, ou é onde nasceram meus netos e meus bisnetos. Bom, por que os judeus ficaram aqui? Porque o Rio Grande do Sul realmente abriu os braços. Quer dizer, toda essa história que vocês já ouviram falar, que o Rio Grande do Sul é um estado hospitaleiro, é verdade. De uma maneira geral, eles se adaptaram muito rapidamente ao Brasil. Muito rapidamente eles incorporaram os costumes do Rio Grande do Sul, né? Inclusive os costumes gaúchos. Logo eles estavam trocando esse samovar e o chá pelo chimarrão. Eu sou assim, brasileira, e tenho mais ainda uma outra qualidade, também judia. E eu sou muito rica.
os imigrantes foram pessoas que acreditaram no Brasil, né? E acreditar no Brasil é uma coisa que periodicamente precisa ser revigorada, né? Porque as pessoas perdem a crença no país, né? Então é bom que a gente se lembre que teve pessoas, né, que aqui conseguiram fazer uma vida melhor. Aqui, eu sou estranho, é tão bem recebido. Eu disse para mim, para meus botões daqui, não saia daqui ninguém mentira.